Quantas vezes você pegou o seu celular hoje, abriu no TikTok, começou a rolar o seu feed do Instagram e aí você viu um monte de vidas perfeitas? Pessoas que acordam às 5 da manhã, te dão um bom dia, mostram fazendo um café da manhã, estão super felizes, tomando um super coffee do qual eles são patrocinados. Depois eles saem para os seus trabalhos, faculdades e outras coisas da sua vida perfeita. Lá eles fazem também a rotina do seu trabalho, que são super felizes, num lugar perfeito. Depois eles vão para uma academia, fazer alguma outra atividade física. E você acompanha todas essas vidas no seu dia a dia e começa a se comparar com a sua. E aí você vê que a sua vida não é tão perfeita, que não segue com essas regras. Você acorda não querendo acordar, você faz o seu café da manhã com a cara de Deus me ajude. Você chega no seu trabalho, tem um barulho horrível e não tem um ambiente perfeito para você se concentrar. Depois você chega em casa, tem outras coisas para fazer, a pia tá suja e você ainda não quer ir para academia. Só que você passou o dia todo vendo essas vidas tão perfeitas nas redes sociais que você começa a olhar para a sua e se paralisa, porque ela não é tão perfeita quanto as dessas pessoas que você acompanha. E aí você percebe que de repente a vontade de fazer os seus próprios projetos some. Sejam muito bem-vindos, se aconcheguem aí, pegue seu café. Meu nome é Ricardo Passos, sou psicólogo, pós-graduado em neuropsicologia e aqui no meu canal eu pego todo o conhecimento que eu tenho da psicologia e da neuropsicologia para ajustar para coisas da sua vida, sendo a produtividade uma delas. Bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre um fenômeno recente, que é o fenômeno da comparação digital. Hoje em dia a gente tem um mundo, um universo em nossas mãos. Várias pessoas que antigamente a gente não teria tanto acesso, ou se tivesse não de uma forma tão rápida, e hoje, nesse mundo digital, todas as pessoas que eram distantes ficaram próximas, e algumas pessoas que eram próximas acabaram ficando mais distantes. E esse é um fenômeno extremamente recente, até porque os vídeos curtos não têm nem 10 anos que existem. E eu quero conversar com vocês sobre 3 pontos fundamentais para você sair desse ciclo e entender por que esse ciclo acontece. Bem, vamos entender a neurobiologia disso. Nosso cérebro, em tribos antigas, ele aprendeu a se comparar. Por quê? Porque quanto mais a gente está coeso, isso é, quanto mais a gente se parece com aquelas pessoas da nossa tribo, menor é a chance da gente ser abandonado por elas. E é importante a gente viver em manadas, em grupos, porque os grupos têm uma taxa de sobrevivência muito maior do que pessoas sozinhas. Você pode observar, por exemplo, leões, que são conhecidos como os reis da floresta. Mesmo tendo esse título super poderoso e serem topos de cadeia alimentar, os leões não andam sozinhos. Eles andam em grupos, justamente porque instintivamente esses animais sabem que os grupos aumentam a taxa de sobrevivência deles. Portanto, eles se acostumaram a viver assim. E nós humanos também. Então, o nosso cérebro entende que ser separado, ser segregado dos demais, não é só uma questão de querer ser cool na internet, sabe? É mais uma questão de, se eu não for igual, eu vou morrer. E o cérebro leva isso muito a sério. Só que temos um problema. A gente se acostumou a se comparar com um grupo de 10 pessoas, 20 pessoas no máximo. O cérebro não está preparado para se comparar com centenas de pessoas antes de você tomar o seu café da manhã. Uma coisa importante que eu tenho para dizer para vocês, e aí eu quero que, se você tiver uma criança em casa, você observe ela quando ela estiver assistindo o desenho. Eu me lembro nitidamente de fazer isso. Você tá ali assistindo Power Rangers, que é da minha época. Ou então a criança que esteja assistindo um desenho da Patrulha Canina, por exemplo. Você tá ali assistindo. Quando acaba, ou enquanto você tá assistindo, a pessoa se levanta e ela se sente um dos Power Rangers. Ela fica com vontade de morfar ali no sofá. Ou então, ela acha que faz parte da Patrulha Canina. E de fato, isso não acontece do nada. Isso acontece porque o nosso cérebro tem extrema dificuldade de entender o que é tela e o que é vida real. Por quê? Porque aonde o nosso cérebro foi melhor adaptado foi um ambiente onde telas não existem. Então tudo que a gente vê é real. E aí mora o problema. Porque se o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é tela do que é vida real, o que é cinema do que realmente acontece, a gente acaba acreditando em tudo que a gente vê. E aí existe um nome que se chama assimetria da informação. O que seria isso, Ricardo? Quando a gente posta um conteúdo para a internet, ele é pensado.
Por exemplo, aqui onde eu estou gravando, vocês estão me vendo num recorte aonde eu decidi o que vocês veriam. Vocês veriam um plano específico de mim. E eu também decidi a iluminação. Não estou usando a iluminação do meu quarto. Eu tenho muitas luzes aqui para deixar a iluminação que eu quero. As cores de fundo estão ali por um motivo. A forma que eu falo também é pensada. E até mesmo o vídeo é editado para que não fique eu pensando, ou que não fique respirações exageradas. Ou seja, tudo é editado. Na internet tudo é perfeito. E isso que eu tô falando para um vídeo de YouTube. Agora imagina para um vídeo de segundos, um vídeo curto. Ele é mais cortado ainda. Ele é pensado para ser perfeito. Provavelmente aquela pessoa que tomou o café da manhã perfeito acordou muitas horas antes de gravar esse vídeo. Ela colocou um tripé, colocou uma iluminação específica, lavou o rosto, tomou um banho e aí sim, de forma roteirizada, ela fez aquele vídeo. E ainda fez aquele vídeo parecer muito natural. Mas de fato ele não é. Ele tem um propósito ali por trás. Justamente para parecer ser perfeito. Vamos pensar num exemplo prático. A academia. Você está vendo uma pessoa fazendo um agachamento com 250 quilos. Aí você fica, meu Deus do céu, essa pessoa é realmente forte e eu sou fraco. Por quê? Porque eu consigo no máximo, assim, com muito esforço, fazer com 50 quilos. Mas sabe o que acontece? Aquela pessoa que você viu que estava fazendo com 250 quilos é uma pessoa que está, há 10 anos treinando. E aí é muito injusto você comparar você no seu dia 2 com uma pessoa que está no ano 10. Ou mesmo que você estivesse fazendo há 3 anos, é muito injusto você comparar com uma pessoa que está há 10 fazendo aquilo. Agora, a internet é 1000 vezes pior. Por quê? Quando você não está na academia, você não está vendo aquela pessoa levantando aquele peso. Ou você não está vendo aquele shape. Só que com a internet é muito pior, porque você está tomando café da manhã e você está vendo a pessoa fazendo milhões de vezes melhor do que você. Só que tem um detalhe, que aquela pessoa não vai postar o vídeo de quando o exercício estava ruim. Ela não vai postar o vídeo num ângulo ruim. Ela não vai postar o vídeo quando ela não queria ir para academia. Ela vai postar com as condições perfeitas, com o melhor ângulo possível, com a melhor série que aquela pessoa consegue fazer, depois de tentar muitas vezes. É muito raro uma pessoa gravar a primeira tentativa. Geralmente, ela tentou, ela olhou e ela editou aquilo para parecer ser perfeito na internet. E lembra o que eu falei? O seu cérebro não sabe diferenciar o que foi uma coisa editada e pensada para a internet e para a tela do que é uma coisa da vida real. Então, o que acontece no seu cérebro? Se eleva o nível de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Sobe a ansiedade, porque você começa a se comparar com aquela pessoa e fala, se eu não estou no nível daquela pessoa, pra que eu vou tentar? Pra que eu vou lá na academia fazer aquele exercício se eu não consigo chegar no nível daquela pessoa? Ou se eu estou muito abaixo dela? E isso te paralisa. Aí você começa a pensar que todos os seus esforços eles são inúteis, visto que você está muito distante daquela pessoa que você está olhando, daquele sujeito que você viu na internet. Ou que às vezes você nem conhece, mas apareceu ali no seu feed. E aí isso nos leva a um segundo ponto, que é essa ditadura da produtividade. Porque na internet, o game não é sobre quem produz realmente mais. O game é sobre quem parece produzir mais, o tal do sabor produzir. Então é você filmar a melhor tentativa, é você filmar você acordando às 5 da manhã para postar um stories. É você parecer estar o tempo inteiro fazendo coisas, o tempo inteiro com seu tempo ocupado. Quando você se compara com isso, você se sente mal. Porque, de fato, você não está acordando às 5 da manhã, tomando um banho gelado, escrevendo um caderno de gratidão, correndo meia maratona ou treinando antes mesmo de ir trabalhar. E aí você se compara com isso e pensa, eu devo ser o mais preguiçoso do mundo. Ou eu sou uma pessoa improdutiva. Por quê? Porque eu acordo às 6 para estar no meu trabalho às 7. Eu não tomei banho gelado, não tomei um super coffee. Na verdade, eu saí com um pão de queijo na boca e peguei um ônibus e cheguei no meu trabalho. Foi o que deu. Só que você começa a se sentir muito mal com isso. E é justamente isso que essa cultura tenta colocar pra gente como prioridade, que é produção o tempo inteiro e a todo custo. Então um dia, quando você tá cansado, em vez de acordar mais cedo para tomar um banho gelado, você decide priorizar o seu sono, você se sente mal. Você se sente culpado porque você não acordou tão cedo. Ou como o povo diz, né? Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Mas nem sempre. Porque não adianta nada a água tá limpa pro passarinho se o cérebro do passarinho não tá funcionando. Se o cérebro do passarinho não descansou o suficiente. A gente já conversou aqui sobre a importância do sono
E o quanto o sono contribui muito mais para a produtividade. E o quanto o sono contribui muito mais para a produtividade do que contribui você acordar 1 hora mais cedo. E a internet vem criando esse mito de quem se sacrifica mais é aquele que é melhor produtivo, logo é aquele que vai alcançar os melhores resultados. Mas nem sempre. Porque quando você escolhe sacrificar a sua própria saúde, a sua própria mente, para você achar que produz mais, ou para você parecer que produz mais, é um erro. Porque é muito melhor a sua cabeça estar descansada e o seu cérebro ser muito mais criativo, conseguir pensar em soluções inteligentes, do que você ser performático pro Instagram e postar uma foto do sol amanhecendo. Porque pro nosso cérebro, de fato, ele não evolui na foto. Ele não melhora porque você postou aquela imagem no Instagram para os outros olharem você. Na verdade, a evolução e o progresso é uma questão biológica e silenciosa, não é barulhenta. E aqui vem o terceiro ponto, que é onde mora a solução. Como que eu faço então para resolver isso? Primeiro, a internet cria de fato essa ilusão do mundo muito acelerado, que da noite pro dia você com 16 anos tem que ser multibilionário, que da noite pro dia você vai alcançar todo o sucesso que você almeja, porque de fato a internet é muito rápida. Só que você não viu os vídeos que deram errado dessa pessoa, você não viu quantas vezes essa pessoa falhou, você não viu quantos vídeos foram pra lixeira que aquela pessoa nem ao menos postou. Então a gente não tem esse acesso às coisas que deram errado à velocidade. E eu tenho uma coisa aqui para te dizer, é que a maioria das coisas que a gente vai fazer vai dar errado. E isso não tem como fugir. Não sei se você assistiu o vídeo onde eu comento sobre isso, mas eu fiz um vídeo específico para falar sobre a regra do 80-20, que significa que 80% das coisas que a gente vai fazer vão gerar pequenos resultados ou vão dar errado. E os 20% vão ser acertos. Mas até a gente chegar nesses 20%, é muito erro e pequeno resultado no caminho. Mas a gente precisa valorizar esses pequenos resultados. Esse dia que deu certo, que você conseguiu acordar no horário, essa vez que você conseguiu fazer um documento a mais que você precisava, ou aquele dia que você conseguiu aprender uma coisa nova da qual você não sabia. Tudo bem, não é o grande resultado que está ali no TikTok. Não é tão perfeito quanto a rotina daquela influenciadora que você segue. E de fato, a vida dela também não é perfeita. Ela erra tanto quanto você. Ela só não mostra. Agora vamos pensar em um café. Se você quer fazer um café rapidinho, você quer que um café dê certo muito simples, você pega um café solúvel ali da gôndola do mercado mesmo. Você chega em casa, pega seu café, você esquenta a água no fogo alto, começou a borbulhar, você joga ali no filtro do café e você tem um café. E você tem uma extração de café, que é simples, sem muita complexidade, mas o resultado estava ali. Agora, se você quer um café mais encorpado, com mais complexidade, com notas específicas de sabor, você quer aproveitar da experiência de ter o melhor café, você não tem como fugir. É um processo. Para você ter o melhor café de todos, você vai comprar o café de uma torre específica da qual você gosta, você vai moer o café na sua casa, você vai se preocupar com a temperatura da água, você vai se preocupar em escaldar o filtro, em colocar esse café no filtro específico e ir jogando a água aos poucos com uma receita XYZ. E aí você vai ter um café com uma alta complexidade. E aonde eu quero chegar com isso? É que se você quiser grandes resultados, não adianta você pegar um caminho curto. Não adianta eu pegar um café solúvel ou o jeito de fazer um café qualquer e querer que ele se pareça com um café especial. É impossível. Se você gritar com a garrafa de café, não vai fazer diferença. Se você falar para aquela garrafa que ela tem que arrastar para cima e seguir seu curso, ela não vai se transformar num café especial. Se você quiser ser uma pessoa nível de um café especial, você tem que aceitar que aquilo é um processo e que leva tempo. E que não é rápido. Não tem como você pegar a sua vida real e jogar no CapCut e editar as melhores partes para parecer bonitinho. A complexidade e o topo da montanha, como as pessoas gostam de dizer, exige tempo, exige paciência e exige maturação. É impossível você chegar lá sem esses pontos. E o que a comparação digital faz aqui nesse exemplo? A comparação digital faz você achar que aquele café especial que você está vendo foi feito rápido, foi feito de maneira simples. E de fato não foi. Todas aquelas pessoas lá sofreram para estar ali. Elas passaram por um processo árduo e que todo crescimento necessariamente precisa passar pela dor. É impossível crescer
sem dor. Isso não é só uma frase bonitinha, faz parte do processo de evolução. A internet, de fato, é uma ferramenta muito incrível se você souber como usar, se você entender como foi feito, se você perceber que aqueles vídeos que você está assistindo são editados e que é injusto com seu cérebro fazer uma comparação de uma vida editada, roteirizada e pensada com a sua vida que é real. Então lembre-se, antes de se comparar com alguém, pense que aquela vida que você está assistindo, ela não é real, ela foi pensada. Ela é como se fosse um filme. Se essa conversa fez sentido para você, curte esse vídeo, é muito importante para o YouTube entender e poder divulgar para mais pessoas poderem ouvir isso aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que precisa ouvir isso e que acaba se comparando muitas vezes com uma figura irreal e editada da internet. Eu sou Ricardo Passos e encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!